Oi, turma, do livro Francisco de Assis, do João Nunes Maia, do Espírito Miramês, no capítulo 12, começa a luta. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram de pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Salmos 35, 13. Francisco achou que sua mãe e Jarla tinham plena razão acerca do seu comportamento diante do desajuste dos homens e principalmente da conduta de seu pai na transação comercial. O mundo e os seres que nele habitam foram feitos por Deus e o que está se processando nele é com a sua aquiescência. Que toda mudança brusca é perigosa e que cada um tem missão diferente do outro, que cada criatura não deve prejudicar a outra, nem tampouco julgá-la? Quem se achar na ordem dos missionários deve antecipar, nos seus atos, uma conduta mais ilibada. Não deve esquecer o perdão correlato com a misericórdia, a caridade, com o desprendimento e o amor sem exigências. O filho de Pedro Bernardone meditou dias a fio e concluiu: não devo realmente fazer o que pretendi, querendo modificar de uma só vez o modo pelo qual meu pai vive e se conduz no comércio e age com seus servos. Porém, cruzar os braços frente a essa temática, deixar de colocar as pontuações na leitura evolutiva deste homem é outra coisa. Ele precisa compreender a leitura que está ouvindo, pela vida que leva. A natureza espera mãos que possam guiá-la aos seus sentimentos, mesmo que em detrimento dos seus interesses mais profundos, no tocante aos seus bens materiais. Não importa as suas reações, estarei disposto a tudo, desde que seja para o seu bem e seja a vontade de Deus. Francisco era alma sensível e generosa, em harpa afinada que o mundo espiritual poderia dedilhar, quando lhe aprovesse, e foi isso que ocorreu. A luta começou para ele dentro de sua própria casa, e quem fê-lo lançar mão da espada foi seu próprio pai. Pedro Bernardone acendeu no coração do seu filho a chama de amor pelos outros, de igualdade, de humildade, de que todos deveriam participar, da alegria universal. E o que falou a sua mãe e a Jarla nasceu no cerne do espírito. O que elas lhe responderam, deu-lhe uma linha de procedimento sem precedentes. Muitas vezes se surpreendia apreensivo, no entanto sentia um cântico por dentro e sua consciência abria-se em clareira extraordinária. Uma força interior lhe ordenava na urgência da sua missão para prosseguir, e foi nesse transe que teve interesse em conversar com Deus pelas vias da oração. O filho de Maria Piccolini colocara-se por destino em extremo contrário a seu pai, em tudo que se pudesse analisar desses dois homens. Vamos encontrar Francisco em um luxuoso quarto vestido com roupas de esplêndida beleza para as horas de descanso. Seus pés descalços afundados em grosso tapete não apareciam. Sentindo-se desajustado, naquele ambiente não conseguia naquela noite conciliar o sono na necessidade de descanso, ainda que desfrutando do conforto habitual, e com a cabeça despreocupada no tocante às coisas materiais. Ele, o missionário do amor, estava inquieto para começar seu trabalho. Se preciso, ofereceria o seu próprio corpo para testemunho de algumas coisas. Deveriam mudar o mundo e nos corações. Os fatos espirituais exerciam sobre ele grande influência. Tanto gostava das histórias de Jesus que sua mãe Jarla contava, como sentia uma saudade atávica da época do mestre, como se estivesse participado intimamente de todos os detalhes de sua vida. Várias vezes sua mãe se surpreendera quando ele terminara uma história, por ela começada, sobre a vida do Cristo. A sua mente era um fulcro de ideias intermináveis, parecia um desfilar constante de pensamentos, entre os quais ele escolhia os mais agradáveis, os que mais se coadunassem com os seus sentimentos. Notava-se uma claridade diferente em torno dele. Seus pensamentos riscavam o espaço
como fios de luz, e na medida em que se elevavam, mais se acentuava a claridade. Naquela hora, ele estava se encontrando com Deus. Pondo-se de joelhos, falou com benevolência. Pai Celestial, sinto que nasci para alguma coisa nessa terra abençoada. Sou como ave solitária, que o cansaço fez descer nessa região. A cidade de Assis acolheu-me com carinho e nessa mansão desfruto do luxo. O ouro convida-me às extravagâncias que meu coração desaprova, intentando convencer-me de que o meu caminho é diferente e que devo fazer alguma coisa em favor dos surdos e cegos que andam comigo. Pai de todas as coisas, que devo fazer? Onde devo pisar? Que devo comer? Qual deve ser a minha maior preocupação? Alivia, meu Deus, essa guerra que eclodiu na minha frágil mente. Eu quero paz. Força poderosa do universo, rogo que me compreendas. Ao ver a injustiça, sinto-me impulsionado para a defesa. Ao ver a violência, principalmente contra os indefesos, desejo posicionar-me em seu favor. Ante a mentira, sinto que se aviva em mim a chama da verdade, ainda que seu preço seja elevado para mim. Dai-me condições, meu Deus, para instalar a paz onde houver guerra, o amor onde houver ódio, a concórdia onde houver discussão, a fé onde houver dúvida e o trabalho onde houver inércia. Eu amo essa passagem. Eu quero ser útil, bom e agradável, mas como fazê-lo? Traça, meu Pai, em meu coração o teu programa, que eu seguirei fielmente, e permita que eu seja instrumento fiel em tuas sagradas mãos. Deste-me uma mãe admirável, colocaste em meu caminho um sol. Na pessoa de Jarla, bem como muitos companheiros afáveis, devo-te muito por isso. Ainda que me falhem os recursos para agradecer-te, quero, Senhor, que decidas a minha vida, que sinto palpitante dentro do peito. Rogo-te os favores dos deuses menores para que possam guiar-me nos roteiros da terra e me ajudarem a decidir nas encruzilhadas das provações. Permite-me, Senhor, que eu fale igualmente com Jesus, o teu Filho incomparável, aquele mestre que não posso esquecer desde os primeiros entendimentos, quando minha mãe contava-me suas histórias e a fascinação pelos seus conceitos me esmaga. Escuta-me, Cristo. Sou um frágil barco no Mediterrâneo em tempos de tempestade, e as ondas levam-me a seu sabor, e o impulso para ti me arrebata. Que queres que eu faça? Estou prestes a cair nas águas perigosas, sem ter a habilidade do nadador. Estou ansioso por uma mão, qual a que deste a Pedro no mar da Galileia, socorrendo-o ao faltar-lhe a fé. Sou um verme, no entanto, eles também são criaturas do amor de Deus e têm sua utilidade em se pensando na onisciência do Criador. Quero saber da minha utilidade e conscientizar-me da minha missão no mundo, para que eu não venha a fazer sofrer os que convivem comigo, para que eu não seja ingrato com aqueles que me deram o corpo, porém que a minha obediência primeira seja a Deus e a ti. Segurança universal do meu coração e de todas as almas, compadece-te, Senhor Jesus, dos que sofrem, dos oprimidos, dos servos, dos que têm fome e sede de justiça. Disse minha mãe que, como tu, nasci numa estrebaria. Teria sido para advogar a causa dos que sofrem como animais, trabalhando dia e noite somente com direito de parca ração, aguentando a tala grossa do feitor? Seja o que for, estarei e ficarei esperando a tua ordem. Sê comigo, mestre, para que eu seja inspirado. Fala para que eu possa ouvir, entendendo a tua vontade. Toma minhas mãos nas tuas, mostrando-me os campos de trabalho, onde devo acionar os instrumentos de plantio. Nossa, o óculos está embaçado demais aqui, gente. Não sei porquê. Está turva a minha visão. Francisco estava inundado de luz. No momento, deu-se suave estalo no centro da sua vida. Seu córtex cerebral tornou-se um sol, irradiando uma luz encantadora.
Os terminais nervosos que se encaixavam no crânio se avolumaram, carreando para todos os centros de força uma energia divina, suspendendo o espírito às alturas inacessíveis, colocando-o a respirar com divina força da vida. Seu peito parecia uma constelação, onde as estrelas brincavam de esconder e ressurgir. Cores variadas cruzavam seu ser em êxtase. O coração do rapaz absorvia as claridades sem que a escrita pudesse explicar, sem que o verbo encontrasse recursos para reproduzir. Uma auréola em que o azul celeste predominava tomou o centro de suas emoções e no meio do coração abriu-se uma estrela de luz. Naquela via interna de Francisco, sem que ele percebesse, andava um mancebo iluminado, que poderíamos traduzir como sendo o sol dentro do outro sol. Porém, aquelas imagens passavam pelos centros da vida, tomando dimensões favoráveis, recebendo certa consistência no coronário. Eram ampliadas pelas glândulas pineal e o óculos me ajuda. Pituitária. Tá tão coladinho uma letra da outra, gente. Aí, se eu errar aqui, esse óculos hoje não tá me ajudando. Minha visão tá turva e o óculos não tá fazendo efeito. Encaixando-se na retina, deixando Francisco contemplar perfeitamente o que se passava dentro de si. O fenômeno divino, pela vontade de Deus, pela presença do Cristo em seu íntimo, era Jesus andando no mundo do seu coração, falando aos ouvidos da alma e acompanhando as suas palavras as imagens correspondentes. Quem visse seu corpo naquela hora mal o distinguiria pela profusão de luzes que o cercava, provindas de fora e nascidas de dentro. Era o encontro do mestre com o discípulo. O jovem escutava com serenidade dentro de si. Francisco, temer é cortar a comunicação com quem quer te ajudar. Duvidar é fazer crescer dentro de si os obstáculos. Sentir-se ofendido pela incompreensão dos outros é sinal que não aprendeste a perdoar. Julgar os erros dos outros somente por julgar é atestado de que o amor não se fez presente no teu coração. Eu sou aquele que haveria de voltar, e volto quantas vezes forem necessárias aos corações dos homens de boa vontade, desde quando abram as portas para que eu possa me fazer presente e dizer novamente: a paz seja convosco. Sê dócil, meu filho, aos teus irmãos, ajuda-os sem os violentar e compreende sem exagero que o trabalho é demorado. Quantos milênios gastaste para principiar a sentir o bem, alimento do espírito? A ignorância pressionada torna-se prepotência desenfreada. E a falta maior será de quem se fez mestre sem tolerância para ensinar. Eu ainda continuo crucificado no mundo. Tira-me da cruz. O prazer dos homens é de me ver sofrendo. Já é tempo de mudança e o começo é teu. Faze-te instrumento dessa paz no seio dos homens. Ai, gente. Pior que minha água praticamente acabou. Eu não vou filmar de novo e eu também não sei editar vídeo. Então me desculpe a emoção, mas, né? Jesus, eu falei, é mais fácil eu falar de Francisco de Assis, né? Eu consigo ler, eu consigo explicar, mas quando se trata do Cristo, eu não consigo. Ainda trava. Ele é incrível, gente. Imagina a grandeza desse ser quando ele fala: tá todo mundo ainda me deixando na cruz. E eu não quero ficar lá, eu quero sair de lá. Né? A gente ainda gosta de falar que Cristo está na cruz, que o pecado do mundo inteiro ele colocou nas costas e que ele nos salvou mediante aquele ato de se deixar
crucificar. Se a gente fosse levar isso a sério, que Jesus carregou todos os nossos pecados, levou para a cruz e limpou o mundo, então Jesus se matou, foi um suicida. E não serviu de muita coisa, porque o pecado está aí ainda, né? A violência, a drogadição, a promiscuidade, a corrupção, tá tudo aí. Então que pecado foi que ele colocou nas costas e foi lá e falou, tá bom, eu vou morrer por vocês. Jesus não morreu, mas foi por nós. Toda essa cena do Calvário, a sua vida, a sua luta, a sua fala, o seu exemplo. E quando se fala que Jesus vai voltar, né, os evangélicos têm muito essa fala. Eu vou tirar esse óculos que está turvado a minha vista. Sem condições. Quando fala que Jesus vai voltar, no texto, a primeira coisa que eu pensei foram os evangélicos, né, que acreditam que Jesus vai voltar. Ele não saiu daqui. Ele é governador do nosso planeta. Ele não saiu daqui. Ele está com a gente o tempo todo. A questão é se a gente está com Jesus. Se a gente quer estar perto do Cristo. Se a gente está fazendo por onde chegar perto dele. Entra ano, sai ano, vai chegando dezembro, a gente vê todo mundo virando santo. Não é? Chega dezembro, todo mundo vira santo. Chega dezembro, todo mundo deseja feliz ano novo, feliz Natal. Todo mundo tá em família, quer sentar em volta de uma mesa, comer aquelas gordices do Natal e do Ano Novo, viajar, tá junto com pessoas que a gente ama. Quem dera que fosse Natal todos os dias. Quem dera que fosse Natal todos os meses e minutos, anos da nossa vida, todo instante. Toda hora tinha que ser Natal. Para as pessoas sentirem falta de um abraço, dar um abraço, perdoar. É um tal de ficar pedindo desculpa no final do ano, né? Chega no final do ano, ai, você me perdoa, eu não queria ter falado aquilo pra você. Nossa, eu fui tão mal com você. Ficou o ano inteiro sem falar com a pessoa. Aí chega no Natal e Ano Novo, você me perdoa? E o dia 1º de janeiro, então, que é o dia da paz. É um tal das pessoas ficarem procurando umas às outras pra, ai, vamos viver em paz, deixa pra lá aquilo que aconteceu. Tinha que ter o dia da paz todo dia, a todo minuto. Aconteceu? Você brigou, desentendeu? Faz as pazes logo. Que nem Jesus dizia, né? Enquanto você tá lá com o teu inimigo na tua frente. Fica esperando depois, não. Teve uma situação que eu estava assistindo em palestra uma vez, e o palestrante colocou assim, que eram 2 irmãos que tinham brigado. E os 2 discutiram por causa de uma piscina. O filho de um deles entrou na piscina e fez cocô dentro da piscina. E a piscina estava sendo estreada naquele dia, né? Literalmente ela foi. Aí o irmão, que é dono da piscina, brigou com o irmão, que o sobrinho, né, tinha feito a arte lá. Aí os 2 irmãos falaram, poxa, mas é uma criança tal. E o dono da piscina falou, ele é uma criança, mas ele tem que ter educação. Tá errado ele fazer esse negócio dentro da piscina, não sei o que e tal. Enfim, o irmão pegou o filho, foi embora e falou, nunca mais eu entro na sua casa. Nunca mais eu quero falar com você. E os 2 irmãos, por conta desse episódio, deixaram de se falar. Esse irmão que tem a piscina, ele ficou doente. E o outro irmão falou, não, ele foi muito grosso comigo, ele foi muito grosso com meu filho, eu não volto mais lá, eu não quero saber dele, ele vai ficar bom. Só que o irmão não ficou bom, o irmão desencarnou, né? E o irmão que não foi visitar o seu irmão, imagina como é que ficou a consciência dele. Não teve aquela oportunidade de ele encarnar, de dar o último abraço, porque ele não foi, nem no velório. Então, assim, a gente às vezes guarda uma mágoa, uma raiva, uma coisa pequena, né? Diante da grandeza que é o amor entre irmãos, por exemplo. Então, a gente olha para Jesus, assim, quando ele fala, né? Que ele vai voltar e que ele quer ver as coisas melhor através de Francisco. Que é para Francisco resgatar isso, o perdão, resgatar o amor,
resgatar a humildade. Não é necessário de luxo para ser feliz, não é necessário de muito para ser feliz. Basta você estar com as pessoas que você ama, você fazer o bem às pessoas, independente se são conhecidas ou desconhecidas. Basta você ter o desejo de estar sempre voltado às suas ações, os seus pensamentos, seus sentimentos ao bem. E quando Jesus vem tocar Francisco, dizendo tudo isso no seu interior, foi me dando até peço desculpa, né, pela emoção, mas foi dando aquela emoção tão forte, gente, porque Francisco é luz, Jesus é luz ao cubo. Um corpinho desse aqui não aguenta, não. Eu acho que se eu tivesse essa alegria de ter uma vozinha, uma palavra de Cristo direto para mim, eu acho que meu corpo ia fazer assim, ó, bom, sabe? Porque é muita energia, a gente não aguenta. A gente não aguenta. Aí a gente volta naquele estudo da pica para ter que aguentar uma gravidez com um espírito de enorme, né, de uma grandeza evolutiva, como é a de Francisco. Como é que o corpo dela aguentou tamanha energia? O desenvolvimento espiritual de Francisco é gigante para Pica, que era uma mera mortal ali, né? Uma pessoa em desenvolvimento ainda. Não tem essa grandeza espiritual que o Francisco tem. Aí a gente volta também no trabalho mediúnico. Tem médium que enche a boca e fala, eu recebi Dr. Fritz. Eu recebi, deixa eu ver, Chico Xavier. Então, assim, quando o médium fala para mim que ele recebeu um espírito que é grande na sua energia, na sua evolução espiritual, aí eu olho para o médium, ele nem se mexeu, ele não sentiu nada. Como assim? Ele já está conversando com espíritos superiores e ele, a carne dele, não sente nada. Uma leitura de um parágrafo. Vocês viram o que aconteceu comigo aqui? Leitura. Agora imagina se fosse uma palavra de Cristo dentro de mim. Uma palavra que ele falasse direto a mim. O meu corpo ia fazer pum. Porque a gente não aguenta tamanha energia. É muita energia. Aí vem médium falar para mim que recebe espíritos, né, evoluídos. E o cara não faz nem a tim na hora que ele tá dando uma comunicação. Ele não sente nada, para ele tá tudo normal ali. Gente, não é assim que funciona, não. Não é mesmo. Um espírito que tem a sua elevação moral, ele tem todo o cuidado do mundo para dar uma comunicação. Porque a energia dele é tão grande, que é como um sol caindo na terra. Pensa, o estrago que não faz. E é isso que a maioria se gaba, né? Eu tô com o Dr. Fritz aqui do lado. Tá assim, um belo de um obsessor chamado Dr. Fritz do teu lado, isso sim. Não é qualquer médium que consegue espíritos superiores do seu lado, não, gente. Então eu sou Santo Tomé, eu começo a ler as coisas, meu tic-tac começa a rodar. Tem coisas que eu vejo, que eu ouço, que não é mistificação pura. É a asinha da pessoa ali que está querendo crescer. É o orgulho dela falando maior do que a real, né? Do que realmente as coisas são. Então fica pra gente aqui esse trecho onde Francisco, ele vai ter com o pai dele, sim. Não tá adiantando muita coisa, tá turva a vista, mas vamos lá. Ele vai ter com o pai dele, mas de acordo com a conversa que ele teve com a Jarla e com a Pica, ele já assentou um pouquinho as ideias, né? Ele conseguiu mentalizar no seu plano, no seu íntimo, que é um espírito evoluído com um plano maior, que é evoluído, ao ponto do próprio Jesus vir até ele no seu íntimo e mandar mensagem direta para ele. Nós podemos comunicar com o plano espiritual, todos nós, porque todos nós somos espíritos, nós temos o sexto sentido e nós podemos comunicar com o plano espiritual. Vocês não sonham com gente que já desencarnou da família de vocês? É desdobramento.
é comunicação com o espírito desencarnado. Nós podemos, mas é com os semelhantes, sabe? Não é com os bambambam. Eu ainda tenho que aprender muito para poder chegar perto do dedão de Jesus. E tem gente por aí que se gaba. Não é isso? Eu fico entristecida que dentro da doutrina tem gente que se gaba com coisas que não são verdadeiras, que é pura mistificação. E quanto mais eu estudo, quanto mais eu estou dentro dos centros espíritas, que eu vou fazendo trabalho com pessoas ligadas ao centro espírita, eu vou falando, gente, não que eu seja dona da razão, não que eu saiba tudo, mas o que eu sei, ninguém toma. E eu sei que o espírito mais evoluído, ele vai estar junto com pessoas mais evoluídas, espíritos evoluídos também. E ai de nós, quem somos nós? Então Francisco, pela sua grandeza, ele vai buscar através da palavra da mãe e da Jarla, o que ele vai fazer partindo dos problemas que vão surgindo, principalmente dentro da sua própria casa. É ali que vai começar, né, os seus desafios, de querer mudar algumas coisas que ele julga estar errado. Por quê? Porque a grandeza espiritual dele já não permite mais aquilo. Onde já se viu? Qualquer um de nós gostaríamos de trabalhar a vida inteira e ter uma cama confortável com tapete fofo. E ele tá dormindo numa cama confortável com tapete fofo e falando assim, tem gente passando fome e miséria lá fora. Não é justo que eu durma desse jeito. Como é que eu posso dormir bem e lá fora as coisas estarem desse jeito? Então essas injustiças que começam a bater na cabeça dele, que é o despertar da sua consciência que a gente viu no outro capítulo, isso vai começar a incomodar ele, tentando fazer com que as coisas se equilibrem, partindo do princípio que o pai dele já é esse cara que maltrata empregado, que não paga o ideal, que ganha às custas dos seus servos. Essa desigualdade que o próprio pai gera, ele já vai tentar colocar suas mãozinhas. Só que foi prudente a Jarla e a mãe dele falar para ele, não é tudo de uma vez, né? Vai devagar. Que você tem uma missão da humildade, da igualdade, do amor, sem dúvida nenhuma. Mas pega leve. Que se fizer tudo de uma vez... E é assim, o pouco que eu conheço da história do Francisco, ainda vai chegar, provavelmente ainda vai chegar nessa parte, né? Tem uma parte que ele chuta o balde mesmo. Ele fala, pra mim não tá valendo mais. Eu vou mudar daqui por diante radical. Tanto é que ele larga a roupa pra trás, o pai fala que joga na cara dele, que tudo que ele tem é porque o pai deu. E aí ele vira pro pai e fala, então nem a roupa eu quero mais. E fica pelado, né? Então esse estado radical do Francisco, ele mostra claramente o desapego, né? Aquela coisa assim, eu sei no que isso vai dar e eu tô pagando para ver. Aquela consciência de que ele não veio para brincar, que não vai ser uma intimidação, um obstáculo que vai impedir ele de fazer o que tem que ser feito. Só que ele precisa de prudência, e essa prudência ele vai buscar no colo da mãe. A mãe é que vai norteando ele para que ele tenha o mínimo de prudência, porque por ser espírito mais desenvolvido, por ele já fazia tudo de uma vez, né? A impulsividade. E eu fui estudar um pouco sobre João Evangelista, e ele era impulsivo já naquela encarnação, né? Ele já tinha essa impulsividade ao lado de Cristo, tanto é que ele era o preferido porque era o mais confiável, era o mais mãos à obra, né? Ele colocava, Cristo se falasse para ele, se joga aqui, ele se jogava, porque ele era bem assim, fiel a Cristo, e ele acreditava na possibilidade de mudanças através de atitudes. Então ele é bem ativo. Nós vamos ver aí o que vai dar no final dessa história. Mas que é interessante tudo isso e como uma leitura pode mexer tanto com a gente, né? Quando a gente realmente está a fim de aprender. Eu tenho aprendido bastante.